Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos buscar na Bíblia 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 11. E João 3,16. 1 João capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos nesse santuário louvando o Teu nome e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Recebe a glória, recebe o louvor, e tudo o que foi feito aqui é para a Tua glória, Senhor. Que Teu nome seja glorificado para sempre. E pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude, nos guie para entendermos esta palavra, Senhor, e que saiamos daqui diferente de como nós chegamos, tudo para a glória Tua. É assim que eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar essa noite sobre o maravilhoso amor de Deus, a grandiosidade do amor de Deus. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria agradecer a Deus pela vida desta igreja e queria também agradecer à igreja na sua totalidade e ao corpo diaconal dessa igreja pelas duas lindas homenagens que fizeram hoje nós, os pastores, e de manhã, né? E também agora à tarde, nós tivemos um café da tarde dos pastores e diáconos e foi uma bênção. Então, muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Então, meus amados, nós vamos falar sobre isso, sobre o amor de Deus. Como vocês puderam ver, todos os cânticos estavam nessa direção, de entendermos a grandiosidade desse amor, de como o amor de Deus funciona. E entender isso é muito importante para nós, porque toda vez que as debilidades do ser humano chegam às nossas vidas, as tentações, e a gente olhar para a cruz, isso nos faz voltar ao início, isso nos faz voltar a um princípio. Não importa até que ponto você tenha se desviado, até que ponto você tenha esquecido da graça de Deus, mas quando você olha para a cruz, você tem um ponto para recomeçar e entender que não é pela sua força, que não é pelo seu poder, senão pelo poder da cruz e esse amor derramado lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Penso que todos os dias nós deveríamos pensar na cruz, todos os dias deveríamos pensar no amor que Ele derramou na cruz. Então nós vamos falar hoje sobre isso. E os dois textos que nós temos como referência para falarmos, eles usam a expressão de tal maneira. Veja que João capítulo 4, versículo 11 diz, de tal maneira Ele nos amou. E João 3,16 também utiliza a mesma expressão, de tal maneira, o qual não se refere à quantidade, apesar de que nós não duvidamos de que o amor do Senhor pode ser tão grande, mas os textos, esses dois textos que temos tomado como referência, eles não falam sobre quantidade, mas sim se refere à qualidade, à natureza do amor do Senhor. Então, quando pensamos em João 3,16, muitas vezes utilizamos essa expressão, Deus nos amou bastante, nos amou de tal maneira, mas o texto em si não quer falar sobre isso, mas assim, da qualidade de um amor que foi até as últimas consequências por nós, que foi até
a nossa condição, a condição de pecado mais baixa de qualquer ser humano sobre a face da terra, o amor de Deus foi até ali. Então não temos dúvida de quanto Deus nos amou, isso é verdade. Mas o que nós devemos realmente admirar é a forma como Ele nos amou. E em 1 João capítulo 3, um capítulo antes, o autor, ele nos chama a atenção a gente olhar. Veja o que diz o texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então ele nos chama a atenção de que a gente possa olhar, vede, entendam, mirem o amor de Deus que se derramou por vocês, que é um grande amor ao ponto de trazê-los para serem filhos. Vê, passamos de sermos inimigos de Deus a sermos filhos de Deus. Realmente é um grande amor. A natureza desse amor é fora desse mundo. Então é isso que o texto nos traz a refletir. Vejamos a qualidade desse amor, a grandiosidade desse amor, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, em João 4,10, ele explica como é que Deus manifestou esse amor. No texto, no versículo 10, disse que ele manifestou esse amor nos amando primeiro. Nisto consiste o amor. Qualquer outra explicação de amor, para mim é irrelevante. A explicação bíblica diz especificamente qual é a definição de amor. Os estándares que as pessoas amam hoje são muito relativos, são muito duvidosos, mas o texto faz questão de dar um conceito. Ele diz, o amor não consiste nos padrões humanos, o amor consiste nisto, em que Deus nos amou primeiro, e que nós amamos a Ele como consequência do amor que Ele primeiro mostrou. E isso reflete o quê? A iniciativa da salvação provém de Deus. Reflete a incapacidade do homem, de o homem por si só se salvar. Porque o texto claramente está dizendo que a iniciativa da salvação provém de Deus. E quando nós amamos Deus, é um fruto da nossa salvação, produto dele ter nos amado primeiro. O homem não pode amar a Deus primeiro, nem o homem pode dar nada que faça amar que Deus possa amar o homem mais por conta de alguma ação que eu faça. O texto diz que Ele nos amou primeiro. Todo provém dEle. Nada podíamos dar para fazer que de alguma forma Deus nos ame mais. Porque estávamos numa condição de morte espiritual. Assim estávamos, não podíamos fazer nada aceitável para Deus. Então Ele demonstrou o seu amor para conosco, que mesmo na condição de pecadores, Ele morreu por nós. E essa foi a forma como Ele demonstrou o amor de Deus. Não foi um amor de palavras, não foi um amor de dizer, foi um amor de fazer, de demonstrar ou mostrar esse amor de Deus. E Ele deu a sua vida em propiciação. É muito importante para todo salvo saber o que significa a palavra propiciação. E propiciação, irmãos, preste atenção, é uma oferta que se dá para aplacar a ira de Deus. Ira de Deus esta, pela condição do pecado do homem. Então o homem estava como inimigo de Deus por causa do pecado. E Deus, veja isto, aceitou a oferta de Jesus. Deus estava irado com o homem. Irado com o homem. E Deus está irado com o pecador. Mas Ele aceitou a oferta que Jesus proporcionou para salvar a humanidade. E veja isso, irmão, pense comigo, um Deus irado pelo pecado, mostra seu amor, recebendo a oferta para aplacar essa ira, mas essa oferta não é uma oferta externa, é o seu próprio filho. Era para estar mais bravo ainda, não era? Mas Ele mostra seu amor, abrindo o seu coração para aceitar a oferta que aplacaria a ira de Deus, a condenação que viria por conta dos pecados, recebendo a oferta do seu próprio filho. Ele aceitou que Jesus se propusesse a salvar-nos. Aceitou Jesus como oferta. Então um pecador que só merecia a ira de Deus, agora recebe como presente a salvação por intermédio do Filho
desse Deus que estava irado conosco. Veja isso, irmão. O plano de salvação é maravilhoso. E isso é uma oferta. Propiciação é isso, é uma oferta. E como é uma oferta, quer dizer que Jesus se ofereceu. Deus não mandou Jesus morrer por nós. Ele não vai lá e morre por eles, porque eu estou te mandando, porque eu sou teu pai. Não. Jesus disse para os judeus: vocês não tiram minha vida. Eu ponho a minha vida por vocês. Eu dou a vida por vocês. Vocês não estão tirando minha vida porque vocês têm autoridade sobre mim, não. Eu estou pondo minha vida para salvar vocês. Eu ponho minha vida e tenho poder para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai, diz Jesus. Ele está dizendo que a oferta da sua morte era precisamente isso. Uma oferenda que ele estava fazendo para Deus, para poder pagar os pecados seus e meus. Então ele se ofereceu. Aqui vemos o amor de Deus, aceitando a oferta de Jesus. Mas também eu queria que você pensasse comigo no próprio amor de Jesus. Jesus amou em duas direções. Jesus amou a Deus para obedecê-lo, ainda quando a sua própria vida estava sendo colocada no meio. E Jesus também amou você e me amou a mim. Jesus me amou como se amou a si mesmo. Porque quando Jesus toma a condição de homem, Filipenses 2 diz que Jesus se despojou, não foi isso? Se esvaziou. Ou seja, a divindade, ele abriu mão de utilizar os poderes da divindade para vencer o pecado na sua total humanidade, como você e como eu. Isso faz grandioso o amor de Deus, porque ele não venceu porque ele era Deus. Ele se doou, ele se ofertou. E ele disse ainda mais: eu vou vencer o pecado na condição deles. Não se tratava disso, de se identificar conosco, de nos entender? E ele fez isso. Tomando a condição de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. E o autor faz o ressalte da frase: morte e morte de cruz. Como dizendo, é uma morte horrenda, é uma morte feia, onde morriam os bandidos, os ladrões. Mas em cumprimento da profecia de Isaías 53, que diz que ele foi com os ímpios na sua sepultura, mas com os ricos foi na sua ressurreição. Então nós vemos que ele assumiu uma morte e morte de cruz. Então quando Deus nos amou, abrindo espaço no seu amplo coração para aceitar a oferta que aplacaria a ira de Deus. Essa oferta era seu próprio filho. Era ainda para ele ficar mais bravo. Mas o amor de Deus foi maior. Porque o amor e a misericórdia é maior que o juízo. E foi maior para ele abrir espaço para aceitar a oferta de Jesus e nos perdoar pela oferta do seu próprio filho. Que lindo é Deus, irmão. Que grandioso. E não pelo tamanho, mas pela natureza desse amor. É isso que Deus faz. E Jesus obedeceu ao Pai e também nos amou. Quando ele assume a forma humana, Jesus entendeu a condenação que viria sobre toda a raça humana. E Jesus disse: não é para o ser humano morrer assim em escuridão. Não é para o ser humano ir eternamente para o inferno, não. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou colocar meu corpo e a minha vida como oferta para que a humanidade não tenha que perecer. Então Jesus amou em duas direções. Amou o Pai para obedecê-lo até o final. E quando ele sentiu que essas suas forças estavam sendo debilitadas, lá no Getsemane, ele orou a Deus dizendo: Senhor, se é possível, se tiver outro caminho para eu tomar, se houver alguma outra forma de salvar a humanidade sem que eu sofra tanto, faça-o. Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E sabe o que Deus fez? Filho, não há outro caminho. O único caminho é da propiciação do seu corpo entregado em libação para salvar o pecado da humanidade. É o caminho. E então ele mandou um anjo e fortaleceu a Jesus para que ele continuasse o caminho do padecimento e do sofrimento, o caminho da cruz, que colocaria você nos lugares celestiais com Cristo.
Isso é maravilhoso. Isso é grande. E não estou falando de tamanho, estou falando de natureza do amor de Deus. Deus é fiel conosco, embora nós sejamos infiéis. Que lindo é Deus. Jesus amou aos seus inimigos. Nós, irmãos, éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados. E Ele amou aos seus inimigos. Ele amou você e amou eu. Quando éramos inimigos dEle. É um amor contra a natureza. Jesus falou, ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Agora eu digo que não é assim. Ame os seus inimigos. E Jesus disse isso porque Ele amou aos seus inimigos. Quando estava lá cuspindo nele, quando estava lá açoitando ele, Ele amou. Quem quando amaldiçoava ele, ele proferia sua bênção dizendo, Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou os seus inimigos, Ele amou aos seus inimigos. Eu era inimigo de Deus e Ele me amou, irmãos. Ele nos amou. E nisso Ele demonstra o seu amor. Em que sendo pecadores, inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Um amor contra a natureza, um amor contra qualquer explicação. O amor do mundo é assim, quem me ama eu vou amar e quem não me quer eu não vou querer. Não é que diz por aí a música? Jesus diz assim, eu amo eles, eu morro por eles, eu entreguei minha vida por eles, eu fui ao mundo cruel e hostil por eles e vou resgatar o mundo dos pecados. Isso é contra a natureza. Isso não existe no plano humano. Só Jesus conseguiu essa grandiosidade de amor demonstrado na cruz. E como era uma oferta, meus irmãos, era voluntária. A voluntariedade é o que faz o amor de Jesus, a entrega na cruz, uma coisa maravilhosa. Ele pôs sua vida. Ele colocou a sua vida como uma oferta. E Deus ajudou a que ele completasse essa missão e mandou um anjo para fortalecer Jesus e completar a obra da cruz. João 4,11, 1 de João 4,11, João 3,16, utiliza a expressão de tal maneira. Vamos lá em João, capítulo 3, versículo 16. Mas para entender a expressão de tal maneira, é dessa forma, né? De tal maneira, dessa forma, assim mesmo. No versículo 14, para podermos entender o contexto desse texto, ele diz assim, e do modo que Moisés levantou, veja, da maneira, ou do modo que Moisés levantou, modo, maneira, forma, levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto 15 termina ali. Mas por quê? Porque Deus amou seu Filho. O porquê dessa entrega é porque Deus amou, que deu seu Filho. Por que essa morte assim? Como era a morte que Jesus teria que experimentar? Como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, quando o texto diz, 16, de tal maneira, está dizendo que é da maneira do João 3,14. Como morreu, como ele levantou essa serpente ali pendurada. Lembremos, né, que essa serpente, o nome dessa serpente era Nehustã. Nehustã, está na Bíblia. O nome dessa serpente é de bronze. Bronze representa a redenção. E as serpentes, por causa do pecado, a ira de Deus se enfureceu contra o povo de Israel e suscitaram serpentes ardentes que mordiam as pessoas. E começou a morrer muito povo. E Moisés ora a Deus e diz, Senhor, o povo está morrendo. E Deus, que é gracioso, que é misericordioso, Deus fala para Moisés e diz, levanta uma serpente no deserto. Uma serpente lá, faz uma haste e levanta ela. E todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Não morrerá. Isso estava profetizando a vinda de Jesus, que levantado numa haste, numa cruz, ele foi levantado para que todo aquele que nele olhar não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o texto diz, de tal maneira, porque de tal maneira é pendurado na cruz.
De tal maneira, a gente sempre diz, o amor de Deus é grande, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Ele nos amou de tal maneira. De que maneira? Pendurado na cruz. É o último que se podia fazer. Agora, a minha pergunta, meus irmãos. É uma morte horrível. Jesus merecia essa morte? Não merecia? Não merecia pelos pecados deles, que não houve pecado nele. Mas ele merecia sim essa morte, porque ele a assumiu. Então merecia, na justiça de Deus, ele merecia morrer. Não pelos pecados dele, mas pelos pecados seus e meus. Isso se chama justificação. Ele pagou um preço. Por isso, Hebreus chama Jesus o fiador de um melhor pacto. Olha que lindo. O que é um fiador? Veja a figura jurídica. Então nós sabemos que Jesus não merecia morrer pelos pecados dele, que ele não cometeu pecado, nem houve engano na sua boca. Ele foi o Cordeiro de Deus perfeito. Mas ele é fiador de um novo pacto. E que significa um fiador? Qual a figura jurídica de um fiador? Que se eu não pago, eu tenho um fiador. Se eu não pago, o fiador paga por mim. Só que Jesus é fiador de um homem que ele sabia que não podia pagar nada, irmão. Veja, Jesus é maravilhoso. Jesus disse, olha, eu vou ser fiador teu, e eu sei que tu não vai ter para pagar, porque não tinha ninguém que podia pagar a dívida da cruz, dos seus pecados e dos meus. Não existia ninguém, humanamente falando, que pudesse fazer isso. E ele disse, eu vou ser teu fiador, mesmo sabendo que tu não vai pagar. E então ele assume a dívida do pecado. E se assume a dívida do pecado, assume a tua condenação. Ele morreu a tua morte, ele morreu a minha morte, para nos dar a vida dele. Então ele merecia sim morrer. Não pelos pecados dele, mas pelos pecados seus e meus, que ele assumiu, se despojando da divindade, e na condição humana, ele decidiu morrer por você e por mim, numa oferta voluntária. Veja o maravilhoso do amor do Senhor, ele assumiu essa forma. Então ele morreu como você e eu deveríamos morrer. Ele aceitou morrer no seu lugar e no meu lugar, por isso é que é um sacrifício substitutório. É disso que fala João. Vede com quão grande amor o Pai nos amou. Vede, olhem, entendam esse amor. E não somente João, Paulo também, Efésios 3. Paulo também ora para que os efésios entendessem a magnitude desse amor, as proporções desse amor. Versículo 14 de Efésios capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Somente quando Cristo se coloca no coração de uma pessoa, nós podemos entender. Veja bem. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele falou de altura, de largura, de profundidade, uma dimensão, várias dimensões do amor de Deus. Então não há nada debaixo da cruz, o que significa que não há um homem tão pecador ao ponto de ele se sentir que a cruz não o abraça. E falando em altura, ele nos traslada de uma posição de pecado, de morte, de profundeza, do lamaçal espiritual do pecado que nós estávamos,
e nos assenta nos lugares celestiais com Cristo. Olha que lindo. Ontem, outrora, eu estava lá no lamaçal de pecados, sozinho, sem Deus no mundo, sem cidadania, longe de Deus. E hoje estou no altar do Senhor ministrando a palavra. Só isso Ele pode fazer. Transformar a vida de um ser humano, que ninguém dá nada por ele. Transformar a vida de um homem pecador, cujo destino é a morte, inimigo, transformá-lo em filho. Por isso o autor diz, olhe, que grande amor, olhem, que grande amor deu o Pai, para que sejam chamados filhos de Deus. Outrora nos odiava por conta do pecado, e hoje nos ama por conta do seu grande amor, e agora somos filhos de Deus, e se filhos somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de toda a herança espiritual. É disso que fala o texto, o amor tão grande, que Ele se entregou em propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus impulsionou a dar o seu Filho. Por isso, João 3,16 fala de um amor extraordinário, fora das dimensões humanas, um amor que desafia a lógica das religiões. Porque nas religiões, veja, nas religiões predominantes, os deuses pediam os filhos dele em sacrifício. Eu queria que o irmão colocasse uma imagem que eu pedi para ele colocar, irmão Genésio. Pode colocar a imagem ali. E um dos exemplos, esse é Deus, né, das religiões cananeias, Moloque. Debaixo de um forno, como você pode ver ali. E os seguidores desse Deus entregavam seus filhos, e o forno era aquecido com os braços do Deus Moloque vermelhos. E os filhos eram entregues ali. Os deuses pediam os filhos. O amor de Deus é contra a natureza de todas as religiões, que Ele não pediu um filho, Ele deu o seu filho. Ele não diz, me dá teu filho, me dá o que tu mais ama, não. Ele entregou o filho que Ele mais amava, por você e por mim. Ele não vai pedir teus filhos em sacrifício. Ele entrega o filho dele para nós amar. E nisto Ele mostrou seu amor, que sendo pecadores, Ele morreu por nós, entregando o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados, como oferta agradável. Por isso que é um amor que desafia todos os sistemas de adorações pagãs. Esse sistema de adoração pagã devorava aqueles que os veneravam. Veja, que Deus é esse? Mas essa é a lógica das religiões. O amor de Deus é contra a lógica das religiões. O amor de Deus é contra o materialismo, por exemplo. O materialismo, ele diz que nós somos só matéria e todo se baseia na matéria e todo depende do poder econômico que faz girar todas as coisas. Ele deu seu filho. Por isso o amor de Deus em João 3,16 desafia todas as doutrinas de pensamento filosófico humanas, desafia o materialismo, porque nos ensina a Bíblia que é melhor dar que receber. O materialismo é o contrário. Desafia o niilismo, porque o niilismo de Dostoiévski diz que não tem propósito nenhum na vida. Nós sabemos que nós temos uma vida transcendente em Cristo. Então João 3,16 desafia a doutrina do niilismo. E desafia todas as doutrinas do ateísmo, porque o texto diz, Deus amou, então o texto diz que há Deus. O nécio disse no seu coração que não há Deus. O texto diz, há um Deus que deu seu filho, que morreu e que deu o seu filho para morrer em propiciação pelos seus pecados, pelos meus. Então é um texto desafiante das doutrinas humanas. Deus não deu uma coisa material, de valor material estimável. Ele deu seu próprio filho. Será que seu filho tem um valor material? Se alguém dissesse, eu te dou 20 mil por Josué, 100 mil, 1 milhão. Eu não vou aceitar, não tem valor, não tem preço que paga meu filho. E será que tem preço para pagar o sangue precioso de Jesus, o Filho de Deus? Então Deus não deu uma coisa de valor material. Ele entregou o seu próprio filho.
como oferta pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus, que desafia todos os entendimentos humanos. Porque o niilismo, ele fala que não tem nada além da matéria e que tudo termina aqui. Não tem razão de viver, não tem propósito. Nós sabemos que a nossa salvação foi projetada desde antes da fundação do mundo. Então há um propósito eterno na salvação. Jesus fala: com amor eterno eu tenho te amado. Ele nos amou com amor eterno, ou seja, projetado na eternidade. Então é mais que isso. Ele nos amou para sempre, irmãos. Ele nos amou para sempre. Não se limita à matéria. 1 de João 4:21 diz que nós recebemos este mandamento da parte de Deus. Agora vem a parte que nos compete. Porque o autor diz: irmãos, se Deus nos amou, 1 de João 4, se Deus nos amou de tal maneira, dessa maneira, pendurado na cruz, morrendo com essa morte horrenda, devemos também nos amar uns aos outros. E mais na frente, diz que o versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame seu irmão. Então veja que o amor, além de ser um fruto do Espírito, é um mandamento de Deus. E se Deus manda que nós amemos, era porque não iria ser fácil também, viu, irmão? Porque você deve cultivar o amor com seus irmãos. Mas para você amar os seus irmãos, você tem que entender a natureza do amor com que Deus o amou. Porque se Deus foi capaz de me amar, eu sendo pecador, não valendo nada, vamos dizer assim, para o mundo, e Ele se doou por mim, porque eu não poderia perdoar, amar ao meu irmão? Porque eu não poderia. Então Ele diz: se Deus os amou de tal maneira, vocês também têm que amar aos seus irmãos. Depois que todas as coisas que existem acabem, só permanecerão 3 coisas. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. E é um chamado, um apelo. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará amor na terra? Todas as doutrinas passarão. Todas as gerações passarão. Todos os pensamentos passarão. Mas o amor permanece para sempre. Permanecerá para sempre. Ele nos ensinou com muita propriedade a amar aos nossos inimigos. Se nós éramos inimigos dele e ele nos amou, Jesus amou aos seus discípulos até o final. Amou Judas sabendo que iria entregar, amou Pedro sabendo que iria negar, e amou aqueles outros 10 sabendo que iriam se escandalizar de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os amou até o final. Por isso, irmãos, a condenação do homem virá pela transgressão dos 2 principais mandamentos que estão na lei do Senhor. Amar a Deus, que é o primeiro mandamento. Alguém perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus falou: amarás a Deus, e o segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Ele resumiu esses 613 mandamentos da lei em 2 mandamentos. Se você ama a Deus, ama também seu próximo. Então, o dia que você chegar no juízo de Deus, você não vai ser condenado porque você nunca pertenceu a uma igreja, ou porque você nunca pertenceu a uma igreja batista, presbiteriana. Não é por isso que vai ser condenado você. Você vai ser, ou quem for condenado, vai ser condenado por quê? Porque não amou a Deus mais que todas as coisas, e porque não amou o seu próximo como a si mesmo. Agora, será que Deus necessita que nós amemos Ele? Deus se levantou hoje e disse: meu ânimo está lá por baixo. Eu preciso que os homens me amem, me louvem, me agradeçam. Será que Deus precisa de dar um ump no seu amor, no seu autoestima? E que Ele precisa que os homens me amem? Será que Deus precisa disso, irmão? Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele quem dá a nós respiração, vida e tudo mais. Ele não necessita de nós. Só que Deus sabe que Ele é a fonte de vida. E se você não está conectado à fonte de vida, você vai morrer. Por isso que Ele quer que você e eu amemos Ele. Por isso que amar a Deus é o primeiro mandamento. Que se você não ama a Deus, você morre. E ponto.
E é por isso que a humanidade vai ser condenada, por não amar a Deus e não amar seu próximo como a si mesmo. Quando todas estas coisas passarem, só permanecerá o amor e o amor de Deus, que Ele é eterno. Com amor eterno te amei. Quando a Bíblia diz de tal maneira Ele nos amou dessa maneira, entregado, pendurado na cruz, derramando seu sangue por nós, que não merecíamos, assumiu uma culpa e nos salvou. E nós temos o mandamento de amar também os nossos irmãos e, desafiando a lógica, amar aos teus inimigos. Assim como Ele nos amou. Éramos inimigos dEle por conta dos pecados e agora não somos mais inimigos dEle. Somos chamados de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Eu quero que você faça uma oração profunda a Deus, para que Deus possa, cada dia, como Paulo orava, para que os efésios entendessem a magnitude desse amor, que nós possamos entender que nada nos poderá separar do amor de Deus, mas não é pela sua força. Quando a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus, é porque esse amor é tão grande que Ele vai até as últimas consequências por nós. O amor fora de todo entendimento humano. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse amor, por ter derramado, demonstrado esse amor na cruz por cada um de nós. Obrigado porque Tu és um Deus gracioso conosco, Pai amado. Eu Te agradeço por ter nos salvado, Pai. Muito obrigado por ter mostrado esse amor tão grande, tão maravilhoso, que não podemos explicar com nossas próprias palavras. Mas, Senhor, somos gratos a Ti por tudo isso. Quando estejamos fracos, quando estejamos débiles, que possamos olhar para a cruz. Assim como aquelas pessoas no Antigo Testamento que olhavam para essa cruz e eram salvos, nós também possamos olhar para a cruz de Cristo e entendermos, Senhor, e retomar nossa vida, e que seja um ponto de partida, que o amor demonstrado na cruz seja para nós o norte que nos guia para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Eu oro pela Tua igreja, oro pelos pastores, pela liderança, Senhor, desta igreja, e oro por todos os nossos amigos que nos estão ouvindo, Pai amado, esta noite. Que todos possamos conhecer a magnitude, a profundidade, a altura, as dimensões do amor de Deus que excede a todo conhecimento. Muito obrigado. Nos concede uma semana abençoada. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Passem uma boa semana.